Às vezes chegam umas notícias que eu olho e falo bem assim, tá, isso daqui não é um absurdo completo, mas também não é 100% de verdade. Essa não é uma delas, porque eu tenho que trabalhar na realidade aqui com você. As chances são pequenas, mas são reais do Fluminense não estar no Mundial de Clubes 2023. A realidade funciona dessa maneira. Pequenas, mas são reais. Gabriel, não tem, eu não vou fazer sensacionalismo aqui, não. Não é, vocês sabem que não é do meu feitio. Vim pra cá e falar, não, porque o Fluminense não vai jogar o Mundial. Bem como também de outra maneira, também fazer o inverso. Olha, pode ficar garantido que isso não vai acontecer, não. Vamos lá, tá? Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vou botar aqui pra vocês a matéria publicada pelo Atos Moura, que é um jornalista, já faz um tempinho aí que tá militando no meio do jornalismo, era muito da CBN. Lá, lembro muito dele na CBN, lá no blog Panorama Esportivo, que é um blog do jornal O Globo. A matéria é a seguinte, a gente tá falando de bastidores da CBF, ok? FIFA pode suspender a CBF caso a justiça mude presidente da entidade. O que tá acontecendo, tá? O que tá acontecendo na CBF? Basicamente, a matéria aqui vai explicar. Então, eu vou ler a matéria e depois eu troco meia dúzia de ideias para vocês entenderem como existe a possibilidade, mas ela é pequena. Interferência de terceiros nas confederações é proibida por estatuto. Suspensão pode ameaçar a disputa do Fluminense no Mundial. A briga política que acontece nos corredores da CBF já chegou à FIFA. A entidade máxima do futebol enviou um comunicado à confederação na quarta-feira, relembrando alguns artigos do seu estatuto. Entre eles, o que diz que os filiados à entidade devem resolver os seus problemas sem a interferência de terceiros, sob a possibilidade de serem suspensos. O comunicado foi enviado após a Justiça do Rio de Janeiro pautar para a semana que vem o julgamento de uma ação que pede a anulação de um acordo feito com o Ministério Público. Então, só para vocês entenderem, né? Vamos terminar de ler aqui. Nos bastidores, o processo é encabeçado por Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, que pretendem anular a eleição de Edinaldo e colocar um interventor no cargo. Em resumo, na semana que vem, a Justiça do Rio vai botar ali, vai pautar, né? Tipo, vai discutir sobre uma ação que está pedindo que um acordo que foi feito com o Ministério Público seja anulado. Essa ação, para anular esse acordo, resultaria em que anular a eleição do Edinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, um interventor ficaria lá no cargo, né, como presidente da CBF durante um tempo, e isso seria feito por Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira. E a FIFA proíbe que a justiça comum mexa nas entidades que estão filiadas a ela. Então, tipo assim, se a justiça comum mexer na CBF, a CBF tá suspensa, entendeu? E isso tem uma razão da FIFA fazer isso, não é só isso, tá? Vou dar só o lado bom aqui da FIFA fazer isso. Que é, por exemplo, se você tiver uma ditadura no poder num país, esse poder ali não ter a influência direta da seleção de futebol, entendeu? Acaba tendo, mas tem essa lógica ali. A movimentação rápida da FIFA em relação ao tema tem outra razão que é cara, né, de interesse da entidade. Foi a FIFA que baniu Del Nero do futebol por causa de sua participação no escândalo de corrupção envolvendo contratos de marketing para competições como Copa América e Libertadores. Lá atrás, FIFA Gate e tal. Além disso, a entidade tem ótima relação com o Edinaldo Rodrigues. Caso Del Nero e Teixeira saiam vitoriosos, a CBF provavelmente vai ser suspensa, a depender da celeridade, ou seja, do tempo que vai demorar ali da FIFA para tomar essa decisão. Algumas consequências serão imediatas. A principal delas será a proibição do Fluminense em jogar o Mundial de Clubes. A primeira partida do Tricolor está marcada para o dia 18 de dezembro, quando uma confederação é suspensa, todos os clubes associados a elas ficam impedidos de participar de competições ligadas à FIFA.
os times brasileiros ficariam proibidos de jogar a Libertadores e a Sul-Americana no próximo ano, por exemplo. Vamos lá, explicando de uma maneira rápida e objetiva aqui o que está acontecendo. Briga de poder. A FIFA já é tradição, não gosta que Justiça Comum entre. Por exemplo, algum dia eu vou gravar uma sessão memória sobre 99 e como era pro Gama ser suspenso, porque o Gama entra na Justiça Comum, porque o Botafogo reverteu o resultado, enfim, uma confusão danada. Não entra, Justiça Comum e FIFA não dá. Justiça Comum, numa das entidades mais importantes ligadas à FIFA, que é a CBF, aí mesmo que ela não vai deixar. Dito isso também, o nome disso é jogo de poder. Por quê? A FIFA tá chegando pra CBF falando, olha só, tem um artigo aqui e não tenho medo de utilizá-lo. Ouviu, Del Nero? Ouviu, Ricardo Teixeira? Tô fechado com o Edinaldo no álbum. Então, assim, basicamente, o nome disso é influência. A FIFA tá mexendo numa questão da justiça do Rio de Janeiro. Não vou entrar aqui no mérito se a justiça deveria anular e tal, até porque não sou um profundo conhecedor do assunto. Mas acho que a gente pode deixar claro aqui um ponto de que a possibilidade da CBF ser de fato suspensa é pequena. A possibilidade da Justiça do Rio de Janeiro bancar essa suspensão, né? Fazendo a anulação lá do acordo e tal, enfim, tirando o Edinaldo do poder, também é pequena, entendeu? Então, assim, é muito pequena por quê? Porque, vamos lá, o Mundial de Clubes, o Fluminense sair desse Mundial é o menor dos problemas nessa situação toda. Pra gente seria gigantesco, tá? Mas nessa situação toda eles não estão nem aí, o Mundial dá pouco dinheiro pra FIFA mesmo e tal, e ele é todo gerado ali também em volta do Manchester City. Mas o caso real mesmo é a Libertadores e a Sul-Americana do ano que vem. Se a FIFA suspender a CBF, perdão, é pelo áudio do WhatsApp. Se a FIFA suspender a CBF, também dá merda, por exemplo, nas eliminatórias. Quanto tempo ficaria suspenso? Não é suspende num dia e volta no outro. O Brasil estaria fora das eliminatórias. Imagina se a Conmebol topa fazer uma Libertadores sem time brasileiro. Sul-Americana sem time brasileiro, a grana. Na hora, deve ter cláusula disso lá no contrato. Na hora, a Globo, ó, mete o pé. A Globo fica transmitindo River Plate Belgrano. Fica transmitindo El Nacional e Esportivo Trinidense. Não vai. Então, assim, é um tipo de situação que a FIFA basicamente está falando, olha, não é pra mexer com o meu Edinaldinho. Não é. Del Nero, não tenta voltar ao poder. Porque se isso acontecer, eu vou criar uma merda que a Conmebol e vocês estão ferrados pra poder resolver. Enfim, tá? Essa é a explicação da situação. Acho que vai acontecer? Não. Tem possibilidade real de acontecer? Sim. Se a Justiça do Rio bancar a decisão, a FIFA banca a decisão dela. Enfim, vamos ver, né? Pra gente falar do outro assunto aqui desse vídeo, a gente tem que falar de Paulo Angione. Isso porque ele esteve nesta manhã no Charla Podcast. Um abraço pro Betão, pro Matheus, pro Cantarelli. O Cantarelli não tava lá hoje. E deu uma entrevista e foi perguntado, inclusive, sobre contratações. E aí, é o vídeo que a gente passa aqui agora pra vocês, né? Falando sobre contratações lá no Charla Podcast. Veja. Continuidade do trabalho, a gente vai contratar pontualmente. A gente já tem aí um zagueiro bem avançado nesse processo, que já foi divulgado, que é o Antônio Carlos. E vamos esperando aí o Fernando se pronunciar em outras posições. A gente tem que se preocupar muito com a possibilidade de saída, e a gente vai trabalhar muito em cima de saída. Entendeu? Não vão ser muitos. Se sair 2, eu acredito que é um tamanho razoável, e a gente vai trabalhar no pontual. Acho que se saírem 2, o torcedor do Fluminense tá feliz, porque ele já sabe que tem ali o Nino e o André estão ali, né? Na eminência. Esses são os jogadores que podem vir a sair, e aí a gente vai trabalhar nesse pontual. E em alguma posição que há uma necessidade, que se verificou que tem uma necessidade, a gente vai atrás. Mas estamos trabalhando, mas isso é muito importante que a gente guarde. Eu peço desculpa
ao torcedor que tem uma ansiedade muito grande. Mas a gente tem que trabalhar muito no sigilo para que as coisas não deixem de acontecer. Todo mundo que já trocou meia hora de ideia com o Paulo Angione sabe que esse negócio de... Não é demagogia esse negócio de, olha, peço desculpa ao torcedor, ele tem o direito de saber, mas a gente essa forma de falar é padrão mesmo. Pontos importantes, tá? Primeiro, Paulo Angione não garantiu que só saem 2 jogadores. Isso é um ponto importante ser falado. Falou que o trabalho está ali sendo feito em torno da saída de 2 jogadores. Né? Você pegar o trecho que ele fala das saídas aqui, ó. 2, eu acredito que é um tamanho razoável, entendeu? Não vão ser muitas. Se sair 2, eu acredito que é um tamanho razoável. Ou seja, se saírem 2, não vão ser muitas. Se saírem 2, é um tamanho razoável. Ou seja, Nino e André são os 2 nomes. Ele confirmou, né? Que estão ali mais próximos de uma saída mesmo. Agora, em relação ao John Arias, muita gente falou, então o John Arias fiquem! Paulo Angione garantiu o John Arias 2023. Soltaram fogos. Então, não é assim que funciona. Me parece que o Fluminense está agindo com o John Arias tentando fazer um recorte ali muito para poder separar situações de Nino e André, situações de John Arias. Como eu falei, no ano passado, né, na reta final ali do ano passado, o John Arias não tinha renovado o contrato, foi o último dos jogadores a renovar contrato, porque ele queria ir para a Europa, ele esperava uma proposta boa da Europa, ele quer jogar na Europa. O Fluminense não fez o mesmo acordo com o John Arias que fez com o Nino e André, por exemplo. Não é a mesma coisa. Nino e André são jogadores que chegaram muito novos ao Fluminense, tinham um custo relativamente baixo quando chegaram, enfim, tudo aquilo. Criaram essa relação e já eram para ter saído. Já chegou uma proposta muito boa pelo Nino e pelo André, em outros momentos. E, dada a confiança nos jogadores, o Fluminense conseguiu estender para que as propostas chegassem no final do ano e garantindo que ia vender. Não é o caso do John Arias. Não chegou uma proposta muito boa pelo John Arias, pelo menos não que a gente tenha conhecimento. Então, assim, me parece que a diretoria do Fluminense está separando as coisas. Olha só, mercado é o seguinte, tem Nino e tem André, esses 2 vão sair. Vocês já sabem, Nino é o seguinte, paga a multa, André, não aceito menos de tantos também que eu não sou otário. No caso do John Arias, me parece que eles estão dando a separado, tipo, ele deve sair, mas olha só, o John Arias é jogador do Fluminense, a gente quer renovar o contrato, a gente não aceita vender por menos do que X milhões e tal, porque é um jogador que pode ficar. O Fluminense entende esse fato. E tem o fato que eu falei sobre o John Arias 200 vezes já. Vale muito mais em campo do que no mercado. A verdade é essa. Ninguém vai pagar o que o John Arias vale em campo, porque no mercado ele não tem esse valor. Um jogador de 26 anos, jogador que começou a ser convocado agora, jogador que não tem ali prêmios individuais gigantescos. Então, assim, no mercado, o mercado vê isso. Ele não vale tanto assim, entendeu? Agora, no campo, a gente sabe que vale pra cacete. Só pra poder fechar. Meio que confirmou ali pro Angione falar o nome do Antônio Carlos dessa maneira e tal. O negócio tá, assim, só não tá fechado porque não assinou rescisão ainda e tal, mas o negócio tá praticamente fechado. O Antônio Carlos vai ser jogador do Fluminense no ano que vem, com certeza. Beleza? Olha só, tamo junto, muito obrigado, até a próxima, valeu!